Fala pessoal, bem-vindos ao canal. A gente vai agora na segunda parte, porque ficou bem extenso, né? Essa parte de concepção do personagem, do nosso protagonista aqui. Então, logo depois do rascunho, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha essa linha mais firme, tá? Um processo de limpeza, na verdade. Que é quando você está rascunhado, você tem traços ali indefinidos, você vai mudando uma coisa ou outra. Já quando a gente trabalha essa parte aqui, a gente já está definindo o que é que fica, né, e o que é que sai. Então, aqui a gente faz umas linhas mais definidas mesmo e tal. Estou trabalhando ainda com Photoshop, porque justamente é um programa que eu tenho uma familiaridade grande para trabalhar com ele. Então, eu resolvi começar pelo Photoshop para isso, para ter uma produtividade maior na parte de concepção do nosso personagem. Agora, é claro que isso que eu estou fazendo aqui vai seguir também para o nosso OpenToonz, que é onde eu vou trabalhar a animação. Então lá vocês vão ver que é totalmente diferente o processo. Aqui, como a gente vai trabalhar os quadrinhos, né, a Webtoon, eu estou buscando formas de fazer com que o trabalho no Photoshop seja mais preciso, porque em termos de pincéis, de linha, tudo isso daí é uma coisa que o que eu sabia fazer, até onde ia, o meu nível de produção e a minha qualidade da arte final lá na Webtoon não tá mais me agradando, assim. Era algo que no começo, beleza, vou fazendo, mas agora não tá me agradando mais. Então eu estou buscando formas de aperfeiçoar a minha finalização do trabalho, né? Aquela parte já de que você produziu tudo e deixar ele, as cores, as linhas, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Então, por isso que a gente vai entrar aqui nesse processo logo depois agora de terminar aqui as linhas. Estou colocando só umas sombras de oclusão aqui. Na verdade, é um trabalho de essas linhas mais grossas que a gente faz, é um trabalho de contorno, que as linhas mais grossas normalmente elas chamam mais atenção para determinada área. Então, quando você quer definir mais um local, ou é um local que tem mais sombra, a gente faz linhas mais grossas ali, tá? E aí, bom, depois de terminar isso, eu criei aqui uma pasta com uma paleta de cor para meu personagem. Inclusive eu posso fazer aqui e posso depois levar já para o OpenToonz, né? Posso desenvolver uma paleta de cores lá. É importante demais esse processo, porque essas cores elas não podem ser trocadas. E aí, quando você trabalha no digital, as cores elas têm códigos, né? Você pode reparar no canto esquerdo que eu escolho ali, mas elas têm códigos. Então você pode trabalhar com a mesma cor em qualquer programa, em qualquer situação. Porque tonalidades vão mudando. Então, se eu tiver um vermelho com um determinado tom, e aí cada artista que for fazer o meu personagem depois for naquilo que ele acha, lascou. Então vai trabalhando por código. Só que nesse momento de criação, não. Nesse momento de criação eu posso experimentar. Inclusive quando eu estou fazendo a pele, eu percebo que ele está muito branco, muito branco. Então depois eu vou mudar isso, porque eu trabalho por camadas. Eu vou nas referências para buscar as cores, né? Cores ali que eu vi e eu possa faz sentido para mim colocar e tal. A referência está aí para isso. Então eu sempre vou na referência buscar essas cores. Eu já reparei que o meu ambiente ele não é um ambiente de cores tão saturada. Eu estou dizendo assim, a história, os cenários, né? Porque é um lugar sem tanta vida, digamos assim. Não tem natureza, só tem escombro e lixo mesmo. Então, vocês já sabem como vocês já viram, pelo menos em filmes, alguma coisa como é um local destroçado, né? Não tem muita beleza, não. Então as cores elas são muito desaturadas. E aí a gente, a partir disso, vai trabalhando aí as faixas também. As faixas eu não fiz branca porque eu tinha que misturar alguma ideia de algo que fosse assim sujo, né? Essas faixas são muito sujas. Então essa ideia de um cinza mais escuro tal ficou legal, né? Envolvendo bem aí. E aí a gente segue desenvolvendo a paleta de cor por camada, para depois eu ter isso bem destrinchadinho, bem bonitinho na hora de fazer o model sheet, tá?
Aqui é só a concepção, é o ensaio, digamos assim. No ensaio, na verdade, se você quiser apenas definir o personagem, você só define o personagem. Você pode ficar só com a line art, tá? Se for mangá que você vai fazer, você sabe que não tem cor. Então você vai trabalhar somente realmente a definição do personagem, a roupa, o que ele calça, cabelo, a feição, o tipo, né, o biotipo dele, forte, magro, alto, homem, mulher, essas coisas, o gênero. E depois você pode seguir para fazer só as rachuras, que são aquelas linhas que definem a sua sombra, tá? Então eu busquei aqui também umas cores legais para minha mochila, e tudo quase que monocromático. Assim, é muito próximo a tonalidade deles, né? É muito desaturado. Então você vê que o aspecto que fica é esse. Aí sempre tem uma situação de linha. Trabalhar com Photoshop é legal, é massa, mas eu percebo que também é um pouco sujo, sabe? Eu sujo muito. Sujo assim, linhas ficam pontinhos fora e tal. E na hora que eu termino a pintura, muitas vezes eu tenho muito vazamento. Então eu tenho que melhorar a técnica na hora de fazer isso. Eu já faço uma ideia de como fazer nos próximos personagens, mas eu vou fazer aqui. Aí aqui eu percebi que ele estava muito branco, né? Muito pálido. Para um cara que está sempre debaixo do sol, não rola. Então estou buscando uma cor que tenha que ele seja menos pálido aí, que tenha um pouco mais a ver com o processo. E bom, a gente está chegando aí na conclusão dessa etapa, que é a pintura flat, que eu falo, que é como eu aprendi. Fazendo uma pesquisada, óbvio, a gente aprende muita coisa, e é quando você bota somente uma cor, sabe? A cor base. Aí se chama de flat. Depois eu criei uma camada, e estou trabalhando nessa camada agora, que é a camada para sombra, tá? Então aí eu vou trabalhando, definindo aí os locais de sombra. Aqui é importante você conhecer dessa habilidade, tá? De um desses conceitos principais, fundamentais de desenho, que é a luz e sombra. Porque aqui eu estou trabalhando a sombra projetada do braço, aí tem muita sombra projetada aí dentro. Tem as sombras de oclusão, que a gente também tem que considerar. E tem as sombras geradas realmente pela luz não alcançar determinado local dele. Então, esses conceitos você só aprende nos fundamentos do desenho. Qualquer coisa que você tiver dúvida, você vai dar uma olhada no fundamento do desenho e você consegue fazer. E aí o resto é você conhecer a ferramenta que você está utilizando, já que eu estou trabalhando no digital e eu trabalho com uma mesa digitalizadora, tá, galera? Eu não estou fazendo isso no mouse, não. Estou trabalhando com aquela canetinha lá e tal. Então aqui facilita demais para mim esse processo. E aí eu vou aplicando algumas áreas de sombra e experimentando. Ficou legal, inclusive gostei muito do resultado final. Mas assim, para a história, eu acho que para produzir mesmo, eu tenho que melhorar algumas coisas aí, porque o sistema de produção da gente tem que ser um pouco mais rápido, né, para o Webtoon, que também leva um tempo, você fazer todos os quadros e tal. E aí eu quero entregar, assim que a gente começar a produção, seria interessante para mim entregar um capítulo por mês, porque serão em média 80 quadros, né, que eu vou desenhando, e aí tem a escrita da história, e aí 80 por mês estaria legal, seria uma edição por mês, ficaria bacana. Mais que isso eu acho complicado, mas assim, à medida que você vai produzindo, você vai pegando as etapas e vai ficando mais rápido o processo, né? Então, essa aí é a sombra projetada, tá vendo, do rosto dele embaixo. A cabeça dele projeta uma sombra aí embaixo. É legal, sombra e luz é muito bacana que a gente tenha essas ideias, esses domínios aí. A gente tem também uma forma de fazer essa ilustração que muita coisa de sombra que a gente vai aplicando, eu não vou escolher outra cor agora. Eu só estou mudando na camada lá de normal para multiply. Quem conhece Photoshop sabe mais ou menos como é que é isso. Então, agora fica legal, já sai uma sombra legal, aceitável, e depois é só eu realmente
clicar com conta-gotas lá para definir a paleta de cor. Então, eu só peguei para o vermelho, uma cor base para o vermelho mesmo, mas falta terminar toda a paleta de cores lá, mas vai ficar muito mais simples depois. Então, ver aí todo o processo, eu acho que esse aqui é o Vitor, tá legal, tá com a cara de 15 anos, é o começo da história, então ele tem esse sorriso, ele é um cara bacana, ele é um cara que ajuda os amigos, ele é um cara pra frente. E aí vai acontecer na história dele mudanças, transformações, e aí eu tenho que ter já um outro concept. E nesse processo eu vou mostrar a vocês esse concept de Vitor também no programa do OpenTools, como é que a gente trabalha ele para animar. E é uma outra forma diferente de fazer, mas eu vou fazer com esse mesmo concept, o mesmo rascunho. E aí, galera, depois a gente, enquanto eu estou fazendo isso, né, enquanto vocês estão vendo aqui esses vídeos, eu estou construindo os outros personagens, fazendo esse processo de uma forma mais rápida, que eu não vou estar gravando. E aí, quando concluir a semana, a gente já esteja fazendo um outro processo. Então é isso, valeu demais. Você que está curtindo aí, ó, não esquece, né? Curte mesmo, mas vai lá e aperta em curtir, compartilha com a galera que está interessada em saber como é que é o processo.